E aí, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Eu queria falar um pouquinho hoje com a gente sobre medo ou temor de homem ou de homens. Ah, uma coisa que Jesus modela para a gente, ele sendo o modelo, é não temer a homens, mas temer a Deus. A gente vê aqui no capítulo 12 do livro de Mateus, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: poucos dias depois, no sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? E aí ele vai continuar aqui no versículo em diante relatando o que Davi fez. Mas a gente observa uma coisa nos evangelhos, toda vez que a gente vê Jesus em ação, principalmente com os fariseus ou com os mestres da lei, é que sempre eles têm uma opinião contrária àquilo que Jesus está fazendo. E o que isso diz para a gente, o que isso traduz? Que os homens, principalmente os religiosos, eles vão ver com uma certa indiferença e com olhos contrários àquilo que Deus está fazendo. E talvez fique estranho para você, igual para mim ficou por muitos anos, porque a gente vê essas pessoas como representantes de Deus. Mas quando você começa a olhar os evangelhos, você vai ver que elas não são os representantes dele. E daí, vamos dizer, se eu posso usar a palavra bronca, a bronca dele toda vez existe quase que esse confronto entre Jesus e os mestres da lei. Porque eles têm uma mentalidade mundana, quem sabe uma mentalidade pagã dentro do corpo de Cristo, da chamada igreja. E o próprio Deus, ele vem em terra, em carne e osso, para mudar essa história. Para trazer o que? Libertação. Conhecereis a verdade, que é o próprio Cristo, e a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais eu conheço a mente dele, o que ele pensa, como ele age, eu vou começar a ser liberto de mim mesmo, vou começar a ser liberto daquilo que a religião fala, daquilo que os homens falam. Então, a minha dica de hoje é que a gente esteja atento a toda palavra que sair da boca de Deus e não nos preocuparmos com o homem. A Bíblia vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso vai dizer o quê? Que Deus fala, ele falou através da Bíblia, ele continua falando, né, normalmente, e mesmo através da Bíblia, aparentemente parece ser a forma mais simples de se comunicar com Deus e de ser comunicado, só vai falar se você abrir e ler. Se isso não acontecer, para você ele pode continuar não falando. E não quer dizer que ele está mudo, quer dizer que você está surdo. Existe uma diferença enorme. Então, se eu valorizo firmemente e fielmente aquilo que Deus fala comigo, o que homens falam ou o que a religião fala, não vai causar nenhuma diferença. Os discípulos de Jesus valorizavam o que ele falava. Eles preferiram abandonar o mundo, os padrões mundanos, a andar com Jesus. A questão é que muitos de nós viemos para a igreja, mas não viemos para Jesus. Nós viemos para essa organização e continuamos vivendo nos padrões do mundo. E isso não vai funcionar. E não vai haver, de fato, uma transformação, uma renovação, que é o que Deus Pai espera de seus filhos. Ele sabe que a gente está nessa terra já há muitos anos e um padrão foi estabelecido há muitos anos. E ele precisa entrar no meu coração, no seu coração, na nossa mente, para quebrar algumas estruturas, algumas fortalezas que foram criadas dentro de nós, vários pré-conceitos de ideias concebidas por pessoas que não estavam ou não estão dentro de um relacionamento com Deus, e muito menos de um relacionamento íntimo. Então eu espero que esteja fazendo sentido para você. Eu queria finalizar no livro ainda de Mateus, no capítulo 10, vai dizer assim, do versículo 26 em diante: é de quem devemos ter medo, ou vou dizer temor. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia.
E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Tá joia? Então, o que importa é a palavra vinda de Deus. Um relacionamento íntimo, vivo, direto, diário com Deus. Esqueça a religião, esqueça o que homens dizem a você que vai contra o que a palavra de Deus fala. Muitos de nós temos vivido, Deus fala conosco e nós precisamos da aprovação, um ok de alguém, de algum homem, de alguém de fora. E principalmente quando chamados os crentes, nós que vamos a igrejas, nós queremos a aprovação, quem sabe, de alguém com um título, um pastor, um bispo, um apóstolo. E o que a gente acaba fazendo nessa nossa inocência burra? A gente informa a Deus que aquilo que ele falou não é tão precioso quanto o que alguém com título vai falar. Ou seja, a gente vive uma religião. Esses fariseus que você vê aqui, essas pessoas que Jesus confronta, nós nos tornamos eles. Então eu não sei quanto a você, mas eu prefiro estar obediente ao que Deus fala comigo, ao invés do que homens falam comigo. E para isso eu preciso me relacionar diariamente com Ele. Não é simplesmente um momento, pelas manhãs ou pela noite, mas é como talvez o seu WhatsApp, 24 horas conectado. A qualquer momento Deus pode me acionar e eu posso acioná-lo. Porque orai sem cessar, ou seja, fale com Deus sem parar em todo o tempo. E é óbvio que você não vai ficar falando o tempo todo, ou seja, você vai estar online, conectado. Tá joia? Grande abraço e até a